Se você acha que ter um salário fixo, trabalhar num lugar, um salário fixo é sinônimo de segurança, você está completamente enganado. Trabalho fixo nunca existiu. Você pode quebrar contrato a qualquer momento. Basta um problema na economia, uma empresa que fecha, um gerente que não vai com a sua cara e pronto. Você simplesmente perde esse ganho fixo que a gente acha que vai continuar ganhando o resto da vida. E isso não é sinônimo de liberdade. Eu já passei muito por isso. Se você parou nesse vídeo, você também deve estar passando. Antes de empreender online, eu vivia pulando de barco em barco e os barcos furavam, eu ia para o outro barco e nunca tinha uma estabilidade na minha vida. Porque as pessoas acham que, eu vou empreender online, eu não vou ter estabilidade, eu prefiro ter um empreguinho lá que eu ganho um salário mínimo, só que esquecem que com um salário fixo, que acha que é fixo, a pessoa nunca vai conseguir atingir a liberdade financeira. E nesse vídeo eu vou falar como a gente faz para criar um caminho que nos dê essa liberdade financeira. Eu trabalho em negócios digitais há anos e conversando com um monte de gente, o que eu vejo nas pessoas com mais medo na área financeira são aquelas pessoas que acham que só um salário é suficiente. Nós vamos falar o primeiro ponto: o salário é fixo, a vida não. Se a sua renda não cresce, os seus problemas vão crescer. E como você faz para crescer a sua renda? Você tendo uma segunda opção, você tendo um plano B. A gente não pode depender de só um lugar, de só uma fonte de renda. E é onde as pessoas erram mais, de achar que aquele trabalho fixo vai ser o que vai gerar renda e que vai fazer com que você resolva os seus problemas financeiros. E isso nunca chega. Isso é uma ilusão. Ao passo que se você aprende a criar outro caminho, uma outra renda, ganhar de um outro lugar, você não fica refém daquele trabalho fixo que na realidade ele não vai te dar estabilidade para o resto da vida. As coisas acontecem, problemas acontecem na economia, problemas acontecem nas empresas, o dono morre, sei lá, acontece alguma coisa e você está preso na ideia de que aquela renda vai estar para sempre e ela não vai. Ela não estará para sempre. Uma outra coisa, o custo invisível da classe média. A classe média tem a tendência de gastar à toa para querer mostrar o que não é. Infelizmente, é isso que acontece. A gente vê um monte de gente pagando carro zero, paga meses de carro zero, anos, para ter aquele carro que no final, quando sai da concessionária, cai o valor e a pessoa está andando com o carro, a hora que acaba de pagar o carro, já está andando com um carro velho, porque o carro já não é mais zero. E as pessoas se apegam a ter carro zero, mesmo não tendo condições. Ganha X, mas gasta um monte com parcelas de carro zero que depois não vai conseguir nem pagar IPVA. Ou, muito comum na classe média, fazer festa de 15 anos, festa de não sei o que lá, festa de não sei o que, festa pro cachorro, festa... Claro que a gente tem que analisar as datas que são importantes para criar memórias, mas se você não tem dinheiro, por que você vai criar memória de uma coisa que você não vai conseguir pagar depois? Aí pior, você vai criar uma memória péssima de anos pagando festa. Eu conheço gente que ganha um salário mínimo e que se aperta, faz festa, gasta todo o salário mínimo da pessoa
para pagar aquela festa de aniversário do filho, de 1 ano, que a criança nem vai lembrar, a criança nem vai saber. Ou compra presentes caríssimos para crianças pequenas que nem vão lembrar. Eu vejo famílias com um monte de dívidas porque fez buffet, contratou aquele buffet caríssimo no aniversário de 1 ano do filho e depois a criança nem vai lembrar. Tem as fotos, tirei fotos. Eu acho que se você tem condição de fazer, tudo bem. Mas não investe numa mentoria. Não investe numa mentoria para ter um negócio online melhor. Não investe num curso bom para aprender a trabalhar na internet, mas investe em churrasco, em festa, em não sei o que lá, sendo que não tem dinheiro. Aí não tem dinheiro para investir no negócio, mas tem dinheiro para investir em festa. Ou a gente vê muita gente da classe média ostentando marcas. Se você tem condição de comprar a roupa, ótimo. Mas se não tem, se você chegar numa loja e tiver que parcelar uma roupa, significa que você não tem dinheiro para comprar aquela roupa. Então compre uma roupa mais em conta. Visual não é sinônimo de marca. Você pode montar o seu visual com roupas que não são de marcas caras, mas que você consiga ficar apresentável. Porque a gente tem que realmente trabalhar a nossa imagem visual. Mas a que custo? Eu vejo gente, assim, 1 ano inteirinho pagando roupa só porque é de marca, só porque tem o jacarezinho, ou tem não sei o que lá, ou tem o gavião, tem a baleia, aqui estampado, sei lá o que. Só para se mostrar, para querer se equiparar com o outro que tem um dinheiro que às vezes é rico, mas eu tenho que ter a mesma roupa que o fulano, que a fulana. Isso é falta de inteligência financeira. E isso está minando a sua vida, está te colocando cada vez mais nesse pensamento de renda fixa, de mentalidade fixa, de tudo fixo. Está te impedindo de crescer no negócio, porque quando você gasta dinheiro com coisas que não tem nada a ver, você mina o seu financeiro e você não vai investir num negócio que vai te dar liberdade financeira. O caminho da saída não é economizar até sangrar, é aumentar sua capacidade de gerar valor e ser pago para isso. Às vezes você está gerando valor num lugar e está ganhando um salário mínimo, sendo que você poderia empreender, colocar o seu conhecimento num infoproduto e vender, criar conteúdo, vender a sua expertise, resolver o problema de um cliente, porque eu sempre ressalto em todos os meus vídeos, a gente só consegue crescer se a gente ajudar o máximo de pessoas possível. Quando você resolve problema de alguém, isso é a venda, né? A venda é você resolver o problema de alguém. Você criar uma solução e a pessoa vai comprar. Isso é vender. Aí muitos falam assim, mas eu não tenho dom para vender. Não existe dom para vender, existe disciplina, aprender, treinar. Zig Ziglar fala, você não precisa ser ótimo para fazer, você precisa fazer até ficar ótimo. Então, se você começar a vender, começar a investir em conhecimento nessa área, começar a oferecer para as pessoas a solução para o problema delas, isso é venda. Quanto mais você fizer isso, melhor você se comunica e você vai criar a sua audiência. Construa uma audiência mesmo pequena. Você não precisa de milhões de seguidores. As pessoas acham assim, porque eu tenho que ter 500 mil seguidores. Você tem que ter as pessoas certas que vão comprar de você. Não adianta nada você ter um monte de amigos lá na sua rede social. Porque eu vou fazer aquele conteúdo, porque é fulano vai ver, eu tô bonita. E você não vende. Não adianta, like não paga boleto. Quando a gente tem esse ego de querer um monte de seguidor e não seguidores corretos, quando a gente cria conteúdos
aleatório só para ter um monte de gente bagunçando lá no nosso Instagram. A gente só vai ter hater enchendo o saco lá. Você não vai ter pessoas que vão comprar de você, realmente. Então, trabalhar clientes em potenciais, criar conteúdos de qualidade, parar para pensar o que eu posso fazer para ter uma outra renda que eu não dependa dessa renda. E aí, dessa renda fixa, na realidade. E aí, eu gosto muito de citar Viktor Frankl, que na realidade a frase não é nem dele, é do Nietzsche, que fala: quem tem um porquê aguenta qualquer como. Ah, Rita, mas eu não sei o que eu vou fazer. No que você é bom, coloca no que você é bom, faz um curso, cria conteúdo, cria um produto. É só fazer. Quando a gente faz, a gente aprende no processo. Não adianta ficar sentado pensando na morte da bezerra. Tem que agir. Você tem que ter ação. Audiência é poder. É o único ativo que você pode construir sem pedir permissão a ninguém. Só que essa audiência não é a audiência de qualquer pessoa. Essa audiência é a audiência das pessoas certas. Você precisa das pessoas certas. E para isso, você tem que criar conteúdos intencionais. Se eu quero vender um determinado produto, eu tenho que criar conteúdos para isso. E aí você entra nos níveis de consciência. Você vai criar para quem é inconsciente do seu produto, de que precisa do produto, quem é consciente e não sabe do produto, quem é consciente e sabe do produto, você tem que saber para quem você vai criar esse conteúdo. E se você quer vender, você tem que criar conteúdos que vão engajar as pessoas e que elas vão comprar, que elas vão se conectar com você. E não ter simplesmente audiência por ter. Transforme suas habilidades em produtos. Você já sabe algo que outras pessoas pagariam para aprender mais rápido. Quais são essas coisas que você já sabe? Qual é esse algo que você já sabe? Transforma isso em produto. Produto que as pessoas pagariam. Qual é a sua habilidade? Todo mundo tem uma habilidade. Tem pessoas que são bons falando inglês, pode criar um curso de inglês. Tem pessoas que são boas fazendo design de sobrancelha. Tem pessoas que são boas em reformas, reformas corriqueiras assim de casa. Vou colocar uma soleira, vou colocar um rodapé, aliás, vou colocar. Ensina. Sabe? Coloca isso em um curso, coloca isso numa consultoria. Cria um produto que vá facilitar a vida das pessoas. Procure entender a dor do seu cliente e traga uma solução para ele. Você não precisa ser perfeito, você precisa solucionar um problema. Quando você entende que você, solucionando um problema, você tem uma segunda opção de ganho, você consegue criar conteúdo, você consegue criar produto, você consegue criar e-book, você consegue ter liberdade financeira. Uma outra coisa importante, multiplique, não troque tempo por dinheiro. Trabalhar mais horas não aumenta a sua liberdade, e sim trabalhar com planejamento. Você tem que planejar, criar sistemas, criar sistema de trabalho. Não adianta nada você ficar o dia inteiro trabalhando, correndo para lá e para cá, sendo que você não tem um sistema. Você precisa criar sistemas. O sistema vai aumentar a sua liberdade. E não ficar trabalhando um monte. Você tem que criar um sistema que enquanto você estiver dormindo, o dinheiro está entrando. E trabalhar na internet online hoje é a oportunidade que você tem para
gerar essa liberdade. Enquanto você está dormindo, o trabalho está acontecendo. Você está gerando resultado financeiro. Oferta digital entrega valor sem exigir a sua presença o dia todo. O que você pode colocar? Qual é o conteúdo? Qual é a sua habilidade que você pode colocar num curso, por exemplo, para vender um infoproduto? Aí, um ponto muito importante que eu quero colocar aqui: ganhe antes de sair do salário. O erro é você pular de barco em barco sem saber nadar. Primeiro aprenda a nadar antes de você sair daquele barco. Você tem um trabalho fixo, eu vou empreender. Não vai já sair de cara. Primeiro entenda o que você quer trabalhar, crie um sistema. E aí você vai nadar para outro barco. E aí você pode escolher, na realidade. Eu quero ficar aqui ou eu quero empreender? Porque você já criou um sistema, você já sabe qual é a dor que você quer resolver do seu cliente. E você vai ter a certeza do que você quer fazer. O certo é você aprender a nadar ainda enquanto você está no barco. Crie sistemas para você poder pular para outro barco. Crie sistemas para você conseguir empreender em um negócio que vai ser uma outra opção financeira. Comece a criar conteúdos de qualidade. Crie uma renda extra, estabeleça demanda e prove a sua oferta. E depois você escolhe. E aí eu gosto muito de citar as vendas como uma habilidade mãe de segurança. Porque quem sabe vender nunca passa fome. Quando você entende que é só você oferecer um produto que vai resolver a dor do seu cliente, e com isso ele vai te pagar por esse oferecimento, você nunca vai passar fome, você vai ter a sua liberdade, você vai conseguir escalar. A escalada de ganho, ela só acontece quando a gente aprende a vender, quando a gente entende que a venda é o principal meio da gente conseguir isso. E como a gente faz para ter sucesso nos negócios, na venda, seja online, seja venda presencial? É quando a gente entende que a gente tem que solucionar o problema do nosso cliente. E venda é disciplina, ela não é personalidade, ela não é dom. Eu tenho um dom. Faça como Zig Ziglar sempre fala sobre vendas. Quanto mais você fizer, melhor você fica. Se você colocar em prática a habilidade de vender, de oferecer o seu produto, a sua expertise para outra pessoa, com o tempo a sua comunicação vai ficar cada vez mais fluida. Você vai conseguir vender melhor. Você vai conseguir escalar ganhos. E quanto mais você aprende comunicação, copywriting, que é a escrita persuasiva, e você aprende sobre empreendedorismo, sobre vendas, mais você vai ter liberdade, menos você ficará refém de patrões que podem te mandar embora, de empresas com corte orçamentário, de economia. Você não vai ficar refém da economia do país que está péssima e assim por diante. Tenha um plano de crescimento, não de sobrevivência. Eu vejo que a maioria está tentando sobreviver. A maioria não tá criando um caminho de crescimento. A gente veio aqui no mundo para crescer. Nós temos, como seres humanos, oportunidade de ter habilidades para crescer financeiramente, crescer quanto seres humanos. E as pessoas estão no modo sobrevivência. Eu preciso trabalhar para comprar aquela brusinha. E não pensa a longo prazo. Eu quero criar um caminho que eu vou ter sucesso profissional, que eu vou ter um sucesso financeiro, que eu vou ter uma liberdade financeira. Não.
Ah, eu tô trabalhando, eu tô ganhando um salário que eu quero pagar a festinha do meu filho de 2 anos. E não almeja algo a mais. A gente tem que sair desse modo de sobrevivência e entrar para um plano de crescimento a curto, a médio e a longo prazo. E entender que tudo é um processo. Quem tem um porquê aguenta qualquer como. A gente tem que lembrar essa frase. Quando eu tenho um porquê e só com um plano de crescimento eu vou sair do modo sobrevivência. Escolha a habilidade que você vai dominar nos próximos 12 meses, o produto que você quer construir, o tipo de audiência que você quer influenciar para comprar e não simplesmente de bobo da corte lá querendo fazer gracinha. O problema que vai resolver do seu cliente. É assim que você começará a ter liberdade. Crie um plano de crescimento para a sua vida. Se você depende de um único salário, você vai ficar vulnerável a vida inteira. Mas se você criar um plano de crescimento, as coisas mudarão. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, de comentar, compartilhar e seguir o canal. E nos vemos nos próximos vídeos.